Vivemos em um mundo cheio de informações, mas nem todas são confiáveis. O pensamento crítico é a ferramenta que utilizamos para separar o fato da ficção e entender ideias complexas. Carl Sagan certa vez disse o seguinte: a essência do espírito científico é questionar tudo. Quer você esteja escrevendo um artigo de pesquisa ou tomando decisões em sua vida cotidiana, sua capacidade de pensar criticamente vai determinar o quão bem você pode avaliar informações, tomar boas decisões e evitar cair em alegações falsas ou tendenciosas. É com pensamento crítico que a gente consegue escapar do golpe do celular. A pessoa liga dizendo que um primo seu está precisando de dinheiro e sua cabeça está ali pensando, sério, um primo de São Paulo? Não tem nem um primo em São Paulo. Quando você vai questionando essas premissas, que você está aplicando pensamento crítico às informações que estão chegando a você. Muitos professores dizem aos alunos que precisam desenvolver o pensamento crítico, mas nem sempre explicam como fazer isso. Às vezes, esses professores até pedem um pensamento independente por parte dos alunos, mas do seu próprio lado, eles aceitam apenas certas opiniões que convergem com tudo aquilo que ele pensa. Hoje, vamos explorar por que o pensamento crítico é tão importante na pesquisa científica e além. Desde enfrentar grandes problemas em diferentes campos até entender melhor o mundo, o pensamento crítico nos ajuda a fazer julgamentos informados. É a chave para a inovação, permitindo que a gente crie novos conhecimentos ao permanecermos curiosos e saudavelmente céticos. Saudavelmente céticos porque não significa dizer que ceticismo é você não acreditar em nada. Uma pessoa cética, do ponto de vista saudável, é aquela que questiona premissas que pareçam infundadas, que não tem um fundamento sólido para a tese que está sendo defendida. Alguém diz por aí, eu estou vendo um disco voador. E você pergunta, ele está onde? Ele aponta lá para o canto. Ele está ali, você não está vendo? Não estou vendo. Ele, é porque você não tem olho de ver. Você não vai enxergar aquele disco voador porque você é um cético. Isso é argumento? Não, não é. Um pesquisador cético jamais admitiria esse tipo de fundamentação, porque ela não tem lastro na realidade, na evidência empírica, em algo que todos possamos compartilhar e verificar juntos se é ou não verdade. Agora, vamos desmembrar aí o que é realmente o pensamento cético, o pensamento crítico. O pensamento crítico é composto por algumas palavras-chave: análise, avaliação, interpretação e raciocínio. Trata-se de fazer as perguntas certas, questionar suposições e garantir que haja evidências empíricas sólidas antes que a gente possa tirar uma conclusão. O pensamento crítico não é algo apenas que a gente aprende para a escola. É uma maneira útil de ver o mundo. Imagine ser capaz de cortar informações falsas, desafiar ideias populares e tomar decisões ponderadas. Isso é o que o pensamento crítico pode fazer, pode mostrar pra gente que certas ideias em que todo mundo acredita, na verdade são falsas. Ele pode ajudar a gente a tomar decisões equilibradas, não baseadas apenas em nossa ideologia ou em premissas vazias que muitas vezes nos iriam levar a decisões equivocadas. Ser cético significa parar para perguntar: isso é realmente verdade? Por que eu acredito nisso? Que evidências apoiam essa afirmação? Esse tipo de questionamento nos ajuda a pensar de forma mais livre e racional. O kit de detecção de bobagens, proposto por Carl Sagan, é um ótimo ponto de partida para desenvolvermos um espírito cético. É um conjunto de ferramentas que nos ajudam a identificar argumentos falhos, reconhecer preconceitos e buscar evidências sólidas. Pense nesse kit como uma caixa de ferramentas para separar a verdade do absurdo. Por exemplo, se alguém faz uma alegação incrível, encontrei um chá que cura todas as doenças, Carl Sagan nos diria: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Precisamos ser muito cuidadosos ao avaliar alegações que parecem boas demais para serem verdadeiras. Esse kit de detecção de bobagens inclui maneiras de identificar várias falácias lógicas, erros de raciocínio, como os ataques ad hominem, que ocorrem quando alguém ataca a pessoa que está fazendo um argumento, que está apresentando um argumento, e não o argumento em si. Então a pessoa diz: encontrei a cura para AIDS. O interlocutor diz: mas qual o fundamento? Que experimento você fez para encontrar a cura da AIDS? Aí ele diz: você não confia em mim? Como assim? Você está duvidando de mim porque você não é estudado. Você percebe que, ao invés de atacar o mérito do argumento, uma pessoa que usa esse tipo de expediente na argumentação está atacando o outro, dizendo que ele não é qualificado para desmentir aquela alegação que eu fiz, né? O segundo tipo de falácia lógica, existem várias, dezenas. Apelos a autoridades sem evidências.
que ocorre quando alguém diz que uma alegação deve ser verdadeira apenas porque um especialista disse, sem mostrar evidências disso. Então, muito cuidado quando alguém faz apelo à sua própria autoridade sem apresentar evidências quanto ao mérito do argumento. Eu posso ser doutor em direito, mas isso não me qualifica por si só a entrar num debate sobre física quântica. Eu posso entrar num debate sobre física quântica, mas não lastreado na minha autoridade dada pelo meu diploma de doutorado em direito. Aí eu teria que mostrar para a comunidade que está discutindo aquele problema que eu tenho conhecimento em física quântica, em matemática, conhecimento laboratorial, estudei pra caramba tudo aquilo para apresentar um bom argumento naquele contexto, um argumento bem fundamentado. O problema da autoridade não é a autoridade em si. A autoridade é um indicador social de que alguém sabe de um determinado assunto, mas essa autoridade normalmente está delimitada àquele assunto em que ela está circunscrita. Um médico não é o melhor político, um advogado não é o melhor físico. A gente tem que avaliar a autoridade dependendo do contexto e verificando se essa autoridade de fato está vinculada a uma cadeia de raciocínio sólida. Outra falácia muito importante, muito comum, é o raciocínio circular, que ocorre quando a conclusão é usada para provar a própria tese sem fornecer novas informações. Por exemplo, um argumento teológico aí muito comum. Olha como o mundo é tão bonito, como o mundo é tão perfeito, as árvores, o mar, tudo está no seu devido lugar. Os seres humanos que viveram milhares de anos, peregrinaram, construíram cidades e tudo isso é prova da evidência da existência de Deus. Mas esse argumento é singular. Se eu pergunto para quem diz essa tese, ok, por que uma prova da existência de Deus? A resposta normalmente vem nessa linha. Porque se não fosse Deus, as coisas não seriam tão perfeitas. E aí eu posso questionar essas próprias premissas. As coisas são tão perfeitas assim? As pessoas morrem das mais diversas doenças, tragédias acontecem, Covid aconteceu, várias doenças pululam ao longo do mundo. O mundo é tão perfeito assim, como gostaria um religioso, né, que adotasse esse tipo de premissa. Veja, essa minha crítica não está dizendo que Deus não existe a partir dessa premissa. O que ela está dizendo é que esse não é um bom argumento para dizer que Deus existe. Por quê? Porque esse é um raciocínio circular. O que você está assumindo como provado justamente o que você deseja provar. Outra ferramenta para o pensamento crítico é o modelo de argumentação de Stephen Toulmin. O modelo de Toulmin divide os argumentos em 6 partes: afirmação, fundamentação, garantia, apoio, qualificador e refutação. Isso nos ajuda a organizar os argumentos de uma forma clara, seja construindo os nossos próprios argumentos ou avaliando o de outra pessoa. O modelo de Toulmin nos ajuda a fazer perguntas essenciais como: o que estou tentando provar? Que evidências, que fundamentação eu tenho? Quais são as garantias que eu tenho de que minha fundamentação está adequada? Quais são as suposições por trás desse argumento? Esse argumento se sustenta em todas as possibilidades ou apenas em alguns casos específicos, que é a possibilidade de usar qualificadores, né? Que eu posso dizer, olha, esse raciocínio funciona na maioria das vezes. Então eu estou admitindo que existem hipóteses em que ele não funciona. Quando a gente está fazendo pesquisa, não está apenas coletando dados. Estamos usando esses dados para criar argumentos lógicos. E o modelo de Toulmin ajuda a garantir que cada parte do argumento esteja conectada, apoiada por evidências e seja capaz de refutar a argumentação no sentido contrário. Então vamos detalhar um pouquinho o modelo do Toulmin com alguns exemplos. Vamos começar com a afirmação. O ponto principal, o argumento que você está apresentando. Exemplo. Essa é uma afirmação. Exercícios regulares melhoram a saúde mental. O segundo passo é a fundamentação, que são as evidências que apoiam a afirmação. Exemplo. Estudos mostram que pessoas que se exercitam regularmente relatam níveis mais baixos de estresse e ansiedade. Então aqui, a fundamentação ela está dando força para a afirmação. Terceiro lugar, garantia, que vai explicar por que as evidências apoiam a afirmação. Um exemplo. A atividade física aumenta a produção de endorfinas, que são conhecidas como hormônios do bem-estar. Então aqui eu tenho mais um elemento que dá sustentação à fundamentação e à afirmação. Ou seja, dando explicação de por que exercícios físicos têm níveis mais baixos de estresse e ansiedade. Porque a atividade física aumenta a produção de endorfinas. Quarto lugar, o apoio, que é o suporte adicional para garantir o fortalecimento do argumento. Um exemplo aqui pode ser uma segunda garantia, o apoio. As endorfinas também ajudam a melhorar o humor, como mostrado em inúmeros estudos psicológicos. Em quinto lugar, qualificador. São palavras que mostram a força da afirmação, como a maioria ou frequentemente. Exemplo, exercícios regulares frequentemente melhoram a saúde mental.
ela sugere que, embora geralmente ajude a melhorar a saúde mental, existem exceções. Existem também a possibilidade de refutação, né, que é reconhecer que existem exceções, né, às vezes mostradas pelo próprio qualificador, ou contra-argumentos à afirmação. Exemplo: no entanto, para pessoas com certas condições médicas, exercícios intensos podem aumentar o estresse ou até fazer mal à saúde, o que mostra que a afirmação não é sempre verdadeira. O que não quer dizer também que, embora ela não seja sempre verdadeira, que ela deixe de ser verdadeira para as hipóteses específicas onde ela se aplique. Você pode ter modelos teóricos que sejam verdadeiros em determinadas situações, mas não em outras. Usar o modelo de Turing ajuda a construir um argumento forte que considera diferentes pontos de vista e é bem fundamentado por evidências. Uma parte importante da pesquisa é ser capaz de distinguir entre fontes confiáveis e desinformação. A ênfase de Carl Sagan no raciocínio baseado em evidências é importante aqui. Sempre se pergunte: essa fonte é confiável? Quão boas são as evidências a favor dela? Quão fortes são os métodos de pesquisa em que ela se baseia? Quando você encontra temas controversos, como o uso da medicina alternativa para tratar dores crônicas ou verificar se a meditação aumenta a produtividade, o pensamento crítico ajuda a cortar o ruído e encontrar evidências reais, a favor ou contra essas teses. Lembre-se, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Essa é uma maneira útil de avaliar tudo, desde artigos de notícia até estudos científicos. O pensamento crítico não se limita a um único assunto. Os problemas de hoje, como sustentabilidade ambiental ou a ética na engenharia genética, precisam de soluções de muitos campos, como as ciências duras, economia, ética, direito, sociologia e por aí vai. Usando o pensamento crítico em várias disciplinas, nós podemos enxergar os problemas de múltiplas perspectivas e encontrar soluções melhores. Por exemplo, um cientista ambiental pode se concentrar em dados sobre o clima, enquanto um ético pode considerar os efeitos morais das decisões políticas. Ambos são importantes para entender questões complexas, mas se eles começarem a trabalhar em conjunto, vão ofertar um conjunto de argumentos muito maior para encontrar soluções mais sofisticadas e potencialmente melhores para problemas como as mudanças climáticas, ou a ética na engenharia genética, ou qualquer outro tema de natureza mais controverso. Vamos ver aqui algumas aplicações. Múltiplos exemplos de aplicação desse pensamento crítico no mundo real. O primeiro estudo de caso eu retirei de um texto do Carl Sagan, né, o The Skeptical Inquirer, o Inquiridor Cético, um periódico, né, que não sei nem se continua circulando até hoje, mas circulou por muitos anos, onde havia um grande estímulo ao pensamento cético. Né. Mas vamos observar aqui o estudo de caso que veio desse texto. Né. No seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu recomendo a leitura, Sagan aborda alegações como astrologia ou avistamentos de OVNI usando o seu kit de detecção de bobagens, né, que ajuda a separar fato de ficção. Na pesquisa, esse tipo de ceticismo é crucial para avaliar alegações controversas ou não verificadas. E utilizando esse kit, ele foi mostrando como as evidências a favor da astrologia ou de quem dizia que os OVNIs existem eram fundamentadas em argumentos vazios. Muitas vezes não havia testemunha, não havia provas diretas daquelas alegações. Havia uma grande suscetibilidade das pessoas envolvidas de serem crentes naquele fenômeno que elas diziam ter visto. Veja, ninguém está dizendo que era mentira o que elas dizem. O que o cético diria é que não há evidências a favor dessa tese. Então eu não posso aceitá-la como verdadeira. Agora, não aceitar uma tese como verdadeira não significa dizer que ela é mentira. Só significa dizer que eu não estou disposto a me comprometer com essa tese com base nas evidências que você trouxe, porque elas são fracas. Para evitar essas armadilhas, é importante que você mantenha uma atitude de questionar socraticamente as informações que chegam a você. Quais evidências você tem de que ela é verdadeira? Segundo lugar, questione as suposições. Você está assumindo algo sem ter prova de... Terceiro lugar, use o modelo de Turing. Certifique-se de que os argumentos são claros e bem fundamentados. O modelo de Turing ajuda você a ser honesto e rigoroso na análise de argumentos. Procure a afirmação, as evidências, o apoio, as garantias, as possíveis refutações. Com esse kit a seu dispor, você com certeza já vai começar a pensar de maneira mais crítica a respeito das informações que chegarem em você. Outra maneira de ter um ceticismo saudável é buscar fontes diversas de informação. Procure fontes que tenham autoridades, que venham de pesquisadores reconhecidos por sua honestidade, pela capacidade de trabalho, pela qualidade do seu trabalho. Isso vai ajudar a garantir que suas conclusões são equilibradas e menos propensas a vieses. Por fim, esteja sempre aberto a novas informações.
Esteja disposto a mudar sua postura à medida que ela surge.